Olá pessoal, quero apresentar para vocês esse equipamento fantástico para quem trabalha no dia a dia com controle remoto, fazendo cópia, manutenção, codificação ou simplesmente vendendo o controle. Ele é conhecido por frequencímetro, mas na verdade é um analisador digital de controle remoto. Aqui nesse folderzinho dá para ter uma ideia já de algumas funções que tem esse equipamento. Nós vamos mostrar nesse pequeno vídeo. Então aqui, primeira função ao ligar, frequência. Se eu aproximar um pouco, vocês vão ver aqui no display, ele tem a indicação da frequência, com precisão de 2 dígitos após a vírgula, e embaixo é o nível da bateria interna do equipamento. E vejam que tem uma animação ali, aquelas setinhas que mostram quando o controle está transmitindo. Apagou o LED, parou, transmitiu. Então eu posso verificar se realmente é esse controle que está transmitindo, porque a informação fica congelada por um pequeno tempo no display, e eu poderia, se eu estiver comparando vários controles, fica interessante eu ter aquela indicação na tela. Uma observação importante da forma de medir a frequência corretamente de um controle é a forma como eu estou segurando o controle. O controle, quando está na mão, ele tem um comportamento diferente. A mão interfere na frequência do controle remoto, a menos que sejam controles com SAW, né? O pessoal chama de sal ou cristal interno, que é esse controle aqui. Esse controle, independente se eu envolver ele na mão, ele vai ter sempre a frequência praticamente exata, 43392. Esse aqui, ó, se eu pegar na ponta dos dedos, eu tenho a frequência mais alta do que quando eu envolver ele na mão. E olha só, se eu colocar ele aqui em cima e acionar, a frequência sobe e bastante. Tá? Subiu mais ainda. Os controles chineses, ou melhor, desculpa, os frequencímetros chineses especialmente, todos eles pedem para colocar o controle em cima e acionar. Neste caso aqui, se eu fizesse isso, se sintonizasse esse controle remoto dessa forma, tá? No momento que eu fosse acionar ele lá no meu portão eletrônico, o que ia acontecer? Ele ia estar com a frequência bem abaixo da qual deveria. E isso vai resultar numa perda significativa de alcance de controle remoto. Então é um processo errado de sintonia, tá? E muito fácil de comprovar. Tá? Quando estiver na mão, ele vai estar em outra frequência. Ele deve estar na frequência correta quando estiver na mão. Eu não vou usar ele em cima de um frequencímetro. Tá? Então, aqui já é um diferencial desse equipamento. Você não precisa largar ele em cima. Você vai medir sempre na mão. Ele é compatível com todos os controles do mercado, tanto automotivos, como controles de portão eletrônico, controles de sistemas de alarme, cerca eletrônica. Ele lê frequências na faixa de 100 até 600 MHz e tem os diferenciais que não tem em outros equipamentos. Esse aqui, o primeiro deles, a medição da taxa de bits. Olha aqui como vai ter valores diferentes. Faixa de 700 bps, 2.290, 1.700. Mesmo controles com o mesmo chip, pode estar até com o mesmo código, e ter uma velocidade de envio de bits, que seria a taxa de bits por segundo, tá? Diferentes. Isso aqui, conhecido como clock, em controle automotivo, normalmente tem um cristal interno que determina essa taxa de bits. E esse cristal é um componente sensível. Em caso de queda do controle, é muito fácil danificar esse cristal e alterar bastante essa taxa de bits. Esse controle continua acendendo o LED, se medir a frequência, vai estar na frequência correta, porém, com a taxa de bits diferente, ele vai parar de funcionar. Então, a única forma de identificar esse tipo de problema é medindo essa taxa de bits. Agora, a outra grande novidade desse equipamento, ele identifica o tipo de chip que tem lá dentro do controle remoto. Nesse caso aqui está identificando como HCS. Esse código é o que eu vou encontrar escrito se eu abrir o controle e olhar o chipzinho, aquele componente cheio de perninhas.
eu vou identificar que vai estar escrito ali HCS mais um número. Esses sistemas aqui, ó, se eu aguardar aqui alguns segundos, ele vai mostrar agora os compatíveis. Ele diz que compatível somente mesmo a marca sistema Hopping Code, ou também conhecido por Rolling Code, que é a mesma coisa. Então esses controles não tem como clonar. Pode observar que cada vez que eu acionar o controle, eu vou ler um código diferente. Olha, final 272, eu vou acionar de novo, vou trocar de mão aqui, final 4CD, ele leu um outro código antes. Tá? Então, cada acionamento tem um código diferente e ele tem um contador interno. Mesmo que fosse possível fazer a clonagem, ou o clone ou o original pararia de funcionar, porque ele acompanha cada código. E no momento que o outro repetisse, deixaria de funcionar. Outra observação importante aqui, ó, apareceu uma letra no display. Esta letra está identificando que tecla que eu pressionei. Tecla B, a tecla do meio está identificando como tecla C e essa como tecla A. Agora eu vou verificar nesse outro controle. Observe que 6P20 é o que vocês conhecem normalmente por Learning Code, é o mais comum hoje nos portões eletrônicos. Tá? Então eu tenho sempre mais de uma tecla. E eu posso observar aqui que está diferente. Enquanto a tecla de baixo aqui é C, esse aqui é a tecla do meio. Tá? Ó. Isso é importante para o usuário, às vezes tem diferentes portões na sua residência, onde ele abre um portão com a tecla de cima, o outro com a tecla do meio. Então é importante, na hora de fazer uma cópia, verificar se a posição das teclas correspondem. Tá? E esse é o único equipamento disponível para fazer isso. Além de eu poder verificar aqui se o código está correto. Caso for um controle mais antigo de corte de trilha, a outra barbada. Eu vou acionar o controle remoto e ele vai me dizer ali o que tem em cada pino. É só fazer o que está ali. Se está um N, a trilha não foi cortada, um A, a trilha foi cortada. Nesse caso aqui tem um P também, porque especificamente esse tipo de chip permite mais uma opção de codificação, que é cortar a trilha e ligar ela ao positivo, ou melhor, ligar o pino ao positivo da bateria. Mas não é muito comum. Aqui um outro chip com corte de trilha, vou dar mais um zoom. Observa aqui que barbada ficou fazer uma cópia desse controle remoto, onde os pinos 2, 3, 7 e 8, ou melhor 7 e 9, estão com A. O A, conforme diz ali, aberto. Olha que apareceu um deck aqui quando ele está decodificando. Então sempre que eu acionar o controle, ele escreve aquele deck, significa que ele decodificou o código. Então é só fazer exatamente o que está aqui, cortar as trilhas 2, 3, 7 e 9 e o meu controle vai estar codificado, sem precisar abrir e conferir pino a pino do meu controle original. Mudando aquela próxima tela, é só aguardar um pouquinho que ele muda automático, ele vai mostrar os compatíveis. Ó, HT12E, M1EN e MM53200. Então, se eu abrir algum controle remoto lá na minha sucata e identificar um desses chips aqui, significa que vai ser compatível com esse controle remoto. Novamente aqui um HCS. Então, viram que ele vai identificar todos os principais chips padrões do mercado. Com exceção de alguns controles remotos automotivos, ele não vai identificar o chip porque não usa simplesmente um chip padrão de mercado, e sim um controle remoto proprietário, um sistema próprio de codificação. Nesse caso, ele vai indicar com precisão a frequência e a taxa de bits, que é o suficiente para determinar se esse controle remoto está funcionando ou não de forma correta. Obrigado pela atenção. Mais informações pode encontrar no site do fabricante. Esse caso aqui é a VTE Tecnologia Eletrônica. Está mostrando aqui. Bom, obrigado pela atenção. Até mais.